Olá, meus irmãos. Nós estamos iniciando a preparação ao Natal e me coube um tema, quem segue, que eu apresentei no Centro Espírita Caravana do Conselheiro e vou partilhar aqui com vocês o que eu preparei. Vamos pedir então a proteção do nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus, de toda a mentoria da Casa Espírita, Caravana do Conselheiro, os nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, que nos ajudem e nos iluminem para podermos transmitir, refletir e nos preparar para esse Natal deste ano de 2025. Então, o tema aqui que nós vamos abordar é Eu sou a luz do mundo, nessa fala do Cristo, que nós vamos ver no livro Vinha de Luz, no capítulo 146, que tem como título Quem Segue. Emmanuel vai então explorar, né, essa frase de Jesus, que ele diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Emmanuel vai explorar esse tema nesse livro Vinha de Luz. E a primeira coisa que eu gostaria assim, de refletir, antes propriamente de entrar na reflexão de Emmanuel, é assim, a gente lembrar quem já passou por um apagão de luz. Quando a gente, né, na nossa casa, especialmente à noite, que apaga tudo mesmo, né? Falta luz e a gente entra no apagão. Como é que a gente se comporta? Qual é a primeira atitude nossa? É correr para buscar alguma luz. Hoje, com o recurso dos celulares, né? Se o celular estiver perto, ou se não, já procura o celular e liga a lanterna do celular. Ou temos o método mais antigo, que a gente ia atrás de uma vela, né? Acender uma vela para dar luz. Tem pessoas que têm o lampião, ou mesmo uma lanterna. Geralmente a gente tem o quê? Uma instabilidade, né? De programação, porque a gente está muito ligada hoje à questão de energia elétrica, né? A gente precisa de energia elétrica quase que para tudo. Então a gente fica assim um pouco perdido, não é? Quando vem um apagão, a gente fica um pouco desestabilizado. E aí eu me pergunto, como que a gente pode se prevenir, porque outros apagões podem acontecer? Quando retorna a luz, quando retorna, né, ao normal, eu devo me prevenir porque um outro apagão pode acontecer. Então, como eu vou me prevenir? Ou deixar a vela num local com fósforo que eu já saiba ir tateando e encontrar, a lanterna carregada, né, se for aquelas que precisa de carregar, o celular próximo e que esteja também com a bateria cheia, eu vou procurar os recursos para que num próximo apagão eu possa vivenciar essa situação um pouco melhor, não é assim? Então vamos pegar um pouco esse exemplo físico, vamos dizer, para depois aprofundar melhor na reflexão do que pode ser um apagão espiritual para nós. Um apagão que nos desestabilize no nosso dia a dia. Vamos ver o que Emmanuel nos diz, refletindo um pouco sobre essa frase de Jesus: Eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará nas trevas. Emmanuel traz nesse capítulo modelos de seguidores de Jesus. Ele, a grosso modo, né, ele traz dois tipos de seguidores. Aqueles que apenas falam de Jesus, como eu estou aqui, estou falando, falar de Jesus, falar das frases de Jesus, falar dos feitos de Jesus, falar sobre Jesus. Isso é relativamente até fácil, né? E ele traz uma outra interpretação daqueles que realmente seguem Jesus. Então, essas duas vertentes é o que Emmanuel vai trabalhar nesses dois principais modelos de seguidores: aqueles que só falam e aqueles que realmente seguem. Que a gente poderia colocar daqueles que vivem coisas mais externas, mais materiais, e aqueles que são mais espiritualizados, que são mais internalizados na busca e no seguimento de Jesus. Então, ele traz no texto, um instante, ele traz no texto aqui o seguinte: ele diz que há crentes, né, há pessoas que creem que se não esquivam as imposições do culto exterior, ou seja, não abrem mão do culto exterior. Há aqueles que preferem, né? Outros preferem o comentário leviano acerca das atividades gerais da fé religiosa. Há seguidores desse tipo costuma declarar que as atitudes externas e as discussões doentias representam o sacrossanto dever. Então, Emmanuel já coloca aqui, né, no início, esse tipo de seguidor que está mais preocupado com o exterior do que propriamente com o seu interno. Com o culto, é, como naquela época Jesus falava muito para os fariseus, né? Um pouco comparando isso, né? Aqueles doutores da lei, aqueles cumpridores de lei. Então, eu sigo Jesus porque eu rezo todos os dias, de manhã, quando eu acordo, ao dormir, eu frequento a minha religião, seja ela qual for, nos cultos, na missa, nas reuniões da casa espírita, tomo passe, bebo água fluidificada, eu mantenho uma atitude de um cumprimento de deveres externos que eu não abro mão. E que para mim isso é seguir Jesus. Aí, Emmanuel diz o seguinte, que tão logo surgem essas pessoas que estão muito apegadas só ao exterior, só ao cumprimento de deveres, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismo sem esperança. É o apagão, minha gente. De repente, né, tá tudo certinho, tudo arrumadinho, aí de repente veio o apagão. O apagão que aqui Emmanuel fala de sofrimento. Sofrimento que pode ser o quê? Pode ser um desemprego, pode ser uma doença, pode ser uma traição. Aquelas dificuldades que acontecem no cotidiano da nossa vida e que nos desestabilizam. Se eu tenho uma fé, um seguimento de Jesus apenas estereotipado,
eu não vou conseguir, nesse momento, me estabilizar, porque eu estou muito ligado simplesmente a fatores da lei, do cumprimento da lei como tal, dos deveres. Estou muito ligado à matéria, muito mais à matéria do que ao espírito. Emmanuel continua dizendo, quando vem esses apagões, né? Nessas horas cinzentas, os aprendizes sentem-se abandonados e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Olha aí, insuficiência interna. Eu não interiorizei o aprendizado. Eu não entendi o que é realmente seguir a Jesus. Eu estou ainda só no exterior. Muitos se fazem relaxados nas obrigações, afirmando-se desprotegidos de Jesus ou esquecidos do céu. Quantas pessoas deixam a religião, vamos dizer, né? Porque no momento do sofrimento, no momento em que passamos situações que não estamos esperando e que não estamos preparados, a gente acha que o quê? Ah, Deus não podia fazer isso comigo. Como que Jesus foi deixar isso acontecer comigo? E aí eu me relaxo, relaxo nas minhas obrigações, aí eu também, né? Como se fosse aquela coisa de troca. Deus esqueceu de mim, agora também eu vou esquecer de Deus. E aí eu relaxo nas obrigações, diz aqui, Emmanuel. Eu me afasto mais ainda de Deus, da espiritualidade. Isso ocorre, diz Emmanuel, porém, por quê? Não ouviram a revelação divina. É aqueles, né, que Jesus fala tantas vezes, quem tem ouvido, ouvidos de ouvir, que ouçam. Quem tem olhos de ver, que vejam. Muitas vezes a gente fica só no bonito, na beleza, na fala, e esquecemos de trazer para o nosso interior aqueles ensinamentos. Aí, na hora do apagão, na hora da prova, a gente cai. O mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem, diz Emmanuel. Ele assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Vejamos bem que Emmanuel coloca aqui uma certa condição, né, quando diz que o mestre não prometeu a claridade à senda dos que apenas falam e creem. Ele vai bem na frase realmente do que o Evangelho, né, de João coloca, que Jesus diz que ele é a luz do mundo e que essa luz não faltará àqueles que o seguem. Então, Emmanuel assinala isso aqui, que Jesus tem esse compromisso, mas que ao mesmo tempo nós também temos que tê-lo, porque seguir Jesus não é apenas falar, não é apenas cumprir leis externas. Então, o que Emmanuel traz aqui é essa profundidade de como seguir Jesus é muito mais do que simplesmente achar belo, bonito, ou falar, ou fazer discursos em nome de Jesus, mas é segui-lo na sua totalidade. E ele continua dizendo: nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física,
cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Ele assegurou a doação da luz da vida. Então, Emmanuel aqui já começa a nos colocar essa visão da imortalidade, do reino espiritual, de como a vida vai além da matéria e que também esse segmento tem que ter esse sentido, onde a gente percebe que seguir Jesus vai além do material e é preciso trabalhar nessa doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo, diz Emmanuel, não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Então, é aquilo, quando eu me dedico realmente a entender a causa do segmento de Jesus, que é, na essência do cristianismo, é o quê? É a prática da caridade. Eu não vou ter tempo, como diz Emmanuel aqui, para ficar gastando com bobagens, com essas, ele diz aqui, ele coloca como essas nuvens negras e espessas. Ou seja, com tudo aquilo, com o egoísmo, tudo aquilo que o egoísmo, o orgulho nos traz e que faz com que a gente acabe entrando num processo de apagão, como eu disse no início, né? E que a gente aí só vê as trevas, não consegue enxergar a luz. Porque Jesus, ele promete, ele diz que eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas. Por quê? Porque você vai criar uma sintonia, uma harmonização em que você não vai deixar com que essa vibração menor te atinja. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo, de autoconhecimento, de autopercepção. E aí ele termina esse capítulo dizendo que quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial. E aí Emmanuel coloca aqui, né, o trabalhinho que a gente tem que fazer, o trabalhinho de casa de todos os dias. Quando a gente fizer o balanço da nossa fé, ele diz para a gente reparar com honestidade o quê? Se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir-lhes os passos. Então é aquilo, né? Ou eu falo da boca para fora, ou eu simplesmente vivo de cumprimento de leis, ou eu sigo de verdade a Jesus. E nesse sentido, essa luz que Jesus promete, né? Eu sou a luz do mundo. Como que essa luz vem a nós? Como que nós podemos perceber essa luz? Jesus, ele diz: Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará nas trevas, ou seja, ele promete essa luz e essa luz é irradiada a nós de que maneira? Aí entra uma outra questão, que é a questão da gente perceber no dia a dia a ação do Cristo na nossa vida, que muitas vezes a gente, dentro do apagão, né, a gente não consegue achar a vela para acender, a gente não consegue achar o celular para ligar a lanterna, a gente não consegue achar a lanterna
para botar a luz ou o lampião, a gente fica desnorteado e não consegue perceber aonde está a luz, perceber como essa luz está se manifestando e eu estou apavorada. Então, aqui entra outra reflexão profunda de que como, como perceber a luz que o Cristo nos dá no dia a dia. E aí a gente vai lá no livro Seara dos Médiuns, tem um capítulo que fala dos benfeitores desencarnados. Mais uma vez é um texto de Emmanuel, do grupo que se reunia lá em Pedro Leopoldo, e Emmanuel faz uma reflexão sobre esses benfeitores desencarnados. Por quê? Como que essa luz chega a nós? Vamos pensar. Jesus vem falar ao nosso ouvido de que maneira? Então, os nossos benfeitores, ou seja, nós no dia a dia, quando invocamos, quando rezamos, quando procuramos ajuda, a gente precisa perceber a ação desses benfeitores, porque é através deles que a luz chega. Senão a gente fica, às vezes, numa utopia de querer encontrar uma luz mística demais. Então, Emmanuel diz assim: perceberás sem dificuldade a presença deles. E aqui eu fiquei pensando, né? Sem dificuldade, diz Emmanuel, perceber sem dificuldade a presença dos benfeitores. Para eu perceber sem dificuldade, eu preciso estar em harmonia, porque senão eu vou ter dificuldade sim de perceber. Concordo? Emmanuel coloca aí essa frase que faz a gente pensar. Perceberás sem dificuldade a presença deles. Ou seja, para eu não ter essa dificuldade, para eu perceber essa presença deles, eu preciso sintonizar com a espiritualidade. Porque se eu tiver ainda no apagão, ainda nas trevas, e não querendo perceber a luz, vai ser difícil. Se eu me entregar a questões exteriores, como ele dizia antes lá no Vinha de Luz, a simplesmente questões materiais, eu não vou conseguir perceber. E aí ele traz aqui algumas situações de como os benfeitores vêm nos acudir e trazer essa luz que Jesus fala. Ele diz assim: onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a ponto de condenar, eles, os benfeitores, né, falam a palavra da compaixão e do entendimento. Quantas vezes, né, meus irmãos, aquela intuição vem na nossa cabeça, na nossa mente? Aquela intuição que é essa palavra de compaixão e do entendimento. Essa intuição vem da onde? Os nossos benfeitores estão ali, nos orientando, nos dando as dicas, intuindo o que é melhor. E se eu estou sintonizada, eu vou perceber e vou seguir essa intuição. Ele continua dizendo: onde as cruzes se destacam, massacrando ombros doloridos, eles surgem de inesperado, por sirineus silenciosos, amparando os que caíram em desagrado e abandono. Sirineu aqui, lembramos, né? O Sirineu foi aquele que ajudou o Cristo quando, ali no Gólgota, né? Na subida do Calvário, Jesus cai por 3 vezes e Sirineu vem ajudar o Cristo a carregar a cruz. E aí Emmanuel traz aqui esse Sirineu silencioso. Quantos sirineus aparecem na nossa vida e quantas vezes nós também podemos ser sirineus de outros? Ele diz aqui, amparando.
os que caíram. Eu trago aí nessa foto alguém alimentando uma pessoa, um grupo que passa fome. Um ombro amigo, uma escuta. Tantas maneiras que a gente pode amparar essas caídas que são fatais na nossa vida, na minha, na sua. É os benfeitores agindo, como Emmanuel coloca. Onde os problemas repontam graves, prenunciando falência, eles, os benfeitores, semeiam a fé, cunhando valores novos de trabalho e de esperança. As oportunidades que surgem quando a gente alimenta a nossa fé, quando a gente acredita em nós mesmos, quando a gente acredita nos nossos objetivos, nos nossos projetos, quando a gente acredita que há toda uma espiritualidade conosco, nos ajudando a pôr em prática tudo aquilo que nos é inspirado, a gente está em sintonia com esses benfeitores que nos trazem essa luz diante dos nossos apagões. Ele continua dizendo: onde as chagas se aprofundam, dilacerando corpo e alma, eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida. Quantas vezes estamos doentes não só do corpo, mas muito mais da alma, quando a gente não vê saída nesse apagão, nessa escuridão. E aí ele diz: essa presença dos benfeitores que nos dão o remédio de tantas maneiras. E é preciso que a gente aprenda a buscar esse remédio. Como? Nessa sintonização. A meditação, que é tão importante, a gente tem tantas terapias integrativas hoje. A meditação é uma coisa tão boa que nos ajuda a trazer para o presente, a viver o hoje, não ficar preso ao passado, não ficar supondo que pode acontecer, mas viver o hoje. A meditação nos traz a viver o presente. Então, aquela sintonização, aquele estar ali, meditando, sintonizando com a espiritualidade, acreditando, tendo toda a confiança, com certeza a gente vai encontrar o remédio. Às vezes, através da sugestão de uma pessoa, da ajuda de alguém, de um telefonema que seja de alguém que nos sugere alguma coisa. Aquilo que é aquela intuição que do nada, né, a gente acorda e vem aquela intuição. Um grupo que nos dá alguma mensagem que você percebe ali é o remédio que sustenta, é o que é a força sendo restaurada. É a presença dos benfeitores. É aí que está, da gente perceber, da gente entender que aquilo é a luz do Cristo que está vindo para mim. Eu posso também não dar, simplesmente não enxergar nada, não estar nem aí, não ouvir nada, não prestar atenção no outro, nas circunstâncias, nas oportunidades, e deixar passar essa luz e continuar no meu apagão. Posso fazer isso também. Então, tudo vai depender de como eu encaro no dia a dia e me sintonizo com essas manifestações que acontecem no nosso cotidiano.
Ele continua dizendo: onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito, eles plantam a semente renovadora da elevação, regenerando o destino. Que bonito, né? A poesia de Emmanuel aqui trazendo, né? Essa, essa, essa comparação com a erosão do solo, né? Quando o solo não consegue absorver, ele diz o que é quando a gente não consegue absorver pela nossa ignorância, por a gente não entender, não saber e não querer saber que isso é o pior de tudo. Quando a gente não quer entender, quando a gente não quer encontrar. E aí ele diz, né, Emmanuel diz que os nossos benfeitores, nossos anjos guardiões, nossos mentores das nossas casas, e vários, né, espíritos simpáticos, ancestrais nossos que nos acompanham, que de alguma maneira conseguem intervir e nos dar uma visita, um conselho, às vezes até num sonho, plantam a semente renovadora da elevação. Olha a comparação. Como essa semente, né, que germina e nasce, progride, cresce. Linda, né, essa comparação que ele faz aqui. Onde os homens desistem de auxiliar. Como acontece isso, né? Quando as pessoas desistem das outras. Ah, não tem mais jeito, deixa. Aquela pessoa não tem mais solução. Eles, os benfeitores, né, encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito. Porque para Deus nada é impossível, né? A gente sempre diz isso. Quem desiste do outro somos nós. Quem desiste da vida somos nós. Quem desiste dos projetos somos nós. Quem desiste das oportunidades somos nós. E nós somos craques em fazer isso. Nós, nos primeiros empecilhos, nos primeiros obstáculos, joga tudo para o alto, não, não vai dar nada certo, não faço mais. Nós somos artífices disso. Mas olha o que Emmanuel diz. Eles encontram vias diferentes de ação. Por quê? Porque o amor de Deus é infinito. Ele acredita em nós. Ele acredita nos nossos projetos. Então, ele sempre vai nos oferecer oportunidade e luz, se nós queremos seguir realmente. Porque aí é o livre-arbítrio, né? Não tem como. Nós temos que querer. Ele termina dizendo: anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados, com residência nos planos superiores. A gente tem, né, esse ensejo. Ansiamos por isso, por essa convivência com esses benfeitores dos planos superiores. E tê-los-á contigo, diz Emmanuel, se quiseres. Olha aí, se é do nosso desejo, né? Se a gente quer. Guarda, porém, a convicção de que todos eles são agentes do bem. E são agentes do bem para todos e com todos, buscando agir através de todos, em favor de todos. Ou seja, aqui não há egoísmo, não é ação para mim, mas é para o universo. E agentes do bem, o bem real é para todos, não é um bem egoísta, um bem pessoal.
Então, isso Emmanuel diz, a gente precisa guardar isso. Não é simplesmente desejar aquilo que a gente quer, né? Aquelas orações que a gente pede exatamente, eu peço aquilo que eu quero. E aí, quando o que eu quero não acontece, Deus não atendeu. A gente tem mania de dar a Deus a fórmula do que ele deve fazer. Aos poucos, né, a gente vai aprendendo, inclusive, a orar, deixando que Deus faça aquilo que é melhor e não querendo manipular a vontade de Deus na nossa vida. Eu quero que tudo saia desse jeito. Quem sou eu para saber o que é o bem para mim e para todos? E Emmanuel diz aqui, né? Ele nos lembra, disse Jesus: quem me segue não anda nas trevas. Seguir Jesus em todos os momentos. Estamos aqui em preparação ao Natal. Seguir Jesus na sua vida, no acolhimento às pessoas, no enxergar o Zaqueu que está lá em cima da árvore, no perceber aquela mulher que toca seu manto, no receber a água daqueles que são discriminados, como a mulher samaritana, mas, sobretudo, carregar a nossa cruz até o Gólgota e dar a própria vida, isso não é simplesmente falar coisas bonitas. Essa vivência é profunda e é preciso que a gente encontre no nosso dia a dia esse segmento, que é próprio de cada um, não tem fórmula. Cada um tem o seu caminho, as suas provas, as suas expiações. E eu sempre digo isso, que só tem uma pessoa no mundo que eu posso mudar, que é a mim mesma. Portanto, é aí que está o nosso caminhar. Quem me segue não anda nas trevas. Então, esse caminhar, esse segmento é próprio meu. Eu preciso encontrar, entender e querer, ou não querer também, né? E saber que os tempos de cada um não são iguais. E Emmanuel termina esse capítulo do Seara dos Médiuns, né? Dizendo: se acompanhas os bons espíritos, que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo, deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz. Então, meus irmãos, que nesse Natal Jesus possa nascer em nossos corações em profundidade, possa fazer nascer nos nossos corações a esperança de nos melhorarmos, a esperança de evoluirmos, a esperança de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas sem preconceito, sem tanto egoísmo, que possamos enxergar os nossos irmãos, enfim, que possamos fazer a nossa autoavaliação a cada dia e perceber aonde precisamos mudar nosso comportamento.
E eu trago para vocês, acabei de ler um poema tibetano que achei interessante compartilhar com vocês, porque acho que tem muito a ver aqui com esse tema. É um poema que diz o seguinte: ele diz, eu ando pela rua e encontro um buraco. E aí eu caio no buraco. E aí, no dia seguinte, eu ando por essa mesma rua e eu vejo o buraco novamente. E eu caio de novo no mesmo buraco. Aí, numa terceira vez, eu ando por na mesma rua. Eu vejo o mesmo buraco. Eu sei que o buraco está ali. E agora eu sei aonde eu estou, vendo aquele buraco. E aí eu saio. Até que eu ando na mesma rua. Eu sei que tem um buraco. E aí eu dou a volta e sigo por outra rua. Sigo por outro caminho. Moral da história. Muitas vezes a gente cai nos mesmos erros porque a gente mantém comportamentos repetitivos, comportamentos que não nos qualificam, que não nos ajudam, mas que a gente insiste em mantê-los. Enquanto a gente não se der conta, não se conhecer profundamente e não tomar a decisão de mudar e não querer mais cair no mesmo erro, e aí eu assumo um outro comportamento. Eu acho que é por aí a nossa história de transição, de peregrinação nesse planeta, que é uma escola, e que a gente precisa encontrar esses buracos e tomar cuidado para não cair neles, mas ter consciência de que eles existem, que eles são um perigo e que eu posso seguir de outra maneira, eu posso seguir por outro caminho que não vai fazer eu cair. É uma lição dos monges tibetanos e que acho que vale muito para nós. Desejo a todos um Feliz Natal, um ano de 2026 com muita mudança de comportamento, com muita mudança de ruas sem buracos. Fiquemos todos com Jesus e até a próxima oportunidade. Assim seja.